Eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia em dois textos iniciais, vão ser projetados. Primeiro, livro do profeta Isaías, capítulo 48, verso 17, que diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu sou o Senhor que te ensina o que é útil. Agora, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, por favor, abra comigo, versos 14 a 17. O texto diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Esses textos e muitos outros moveram os nossos pais na fé para a educação. A reforma protestante, ela não foi apenas uma reforma teológica. Essa é a minha defesa hoje. Ela foi uma reforma cultural. Todas as áreas da nossa sociedade foram transformadas a partir do avivamento que aconteceu no século XVI. Então, a reforma protestante tem grande ligação com a educação da Europa. Nós podemos perceber como os frutos foram muito bons lá e podem ser muito bons aqui, se nós acordarmos para esta necessidade. Então, dentro dessa sequência de palestras, nós vamos falar hoje sobre a reforma protestante e a educação, mas antes disso, vamos à presença de Deus, vamos pedir a iluminação do Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, aqui está o teu povo que teme a tua palavra, que ama o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e que ama também os seus filhos. Nós queremos, Senhor, com toda a convicção do nosso coração, aprendermos mais de Ti e do que o Senhor fez pelos nossos pais e através deles na história, para que nós possamos ser instrumentos do Senhor, no nosso país, na nossa época, para mudar a situação dessa nação. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude todos esses dias, para que o nome do Senhor seja glorificado, a igreja do Senhor seja sacudida, e que este lugar possa colher frutos desse evento. Para louvor e glória do teu nome, nós te pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém. Uma coisa que os nossos oponentes sabem muito bem é onde atacar. Por um bom tempo, enquanto nós estávamos preocupados simplesmente com as programações internas das nossas igrejas, o que de fato é importante, nós precisamos cuidar das nossas comunidades. Enquanto nós estávamos preocupados em fazer alguma coisa para que politicamente algo mudasse no nosso país, existia um outro grupo que se preocupou em tratar das raízes e não só dos efeitos. Se preocupou em ir naquilo que é mais fundamental e não tentar resolver a coisa de um modo mais atabalhoado, mais rápido. E eu não estou defendendo que nós deixemos as nossas atenções de lado em relação à igreja local, de maneira nenhuma. Isso é justo, necessário e é uma ordem do Senhor, mas nós precisamos mudar a nossa perspectiva a respeito das próximas gerações. E elas não serão impactadas se nós não tivermos cuidado com a educação dos nossos filhos, não somente em casa,
mas no que eles veem nas escolas. Por todo lado, onde vocês olharem, irmãos, há uma pressão enorme sobre nós e sobre as crianças, para que nós pensemos de uma certa forma, para que nós enxerguemos a realidade como eles nos impõem. E se nós, como adultos, temos dificuldade de nos livrarmos de uma perspectiva mundana, de um mundo, como diz o tema do evento, que jaz no maligno, se nós, preparados como já estamos, ou achamos que estamos, temos essas dificuldades, imagina só uma criança de 3, 4, 5 anos. As pressões que eles sofrem do mundo não são fáceis. O que os nossos filhos assistem na TV, o que eles veem pelo smartphone, o que eles ouvem nas escolas, tudo isso vai formando a personalidade e o caráter deles. E se nós não estivermos muito atentos para o que está acontecendo, nós vamos perder os nossos filhos dentro da nossa própria casa, pensando que estamos fazendo algo de bom, mas, na verdade, nós estamos destruindo os nossos filhos com as nossas próprias mãos. O que é que os nossos pais fizeram para que isso não acontecesse na geração do século XVI? Porque se nós temos um ponto para começar, é a Reforma Protestante. Século XVI e depois com o puritanismo no século XVII, foram os tempos áureos da igreja cristã no mundo mais próximo do nosso. Então, se a gente consegue avaliar o que eles passaram lá, nós vamos conseguir também perceber o que nós podemos fazer hoje. Porque os tempos mudam, é verdade, a realidade nossa é diferente da deles, mas os personagens são muito próximos, são muito semelhantes, e todos nós somos seres humanos, seja no século XVI, seja no século XXI. A Escritura, como nós acabamos de ler, ela nos foi dada e ela é útil, segundo o apóstolo Paulo, para o ensino. Obviamente, nós não estamos defendendo aqui que a Escritura é um livro de ciências, observe bem isso, mas que o ensino, ele procede da verdade que foi revelada por Deus. Então, isso não quer dizer que todo o ensino, todo o conhecimento que nós precisamos, ele está na palavra. No sentido em que eu vou aprender ciências na palavra, eu vou aprender biologia na palavra. Mas uma coisa é certa, a verdade está na palavra. E qualquer coisa que fuja da palavra, eu devo rejeitar de pronto. É útil para o ensino. O segundo ponto que os reformadores tinham como um ponto muito caro, além de partir tudo da Escritura, por isso nós estamos partindo aqui de 2 textos bíblicos, um no Antigo e um no Novo Testamento, é que eles balizaram a igreja com linhas confessionais muito firmes. A nossa linha presbiteriana confessional não é muito distinta da de vocês. Inclusive, o texto que eu vou citar aqui, os 2 textos da Confissão de Fé de Westminster e do Catecismo Maior, são textos que são praticamente idênticos, se vocês olharem, à Confissão de Fé Batista de 1689. Muito parecido. O que vai diferir sistema de governo e forma de batismo. Então, o que eu trato aqui, eu trato dentro de uma igreja batista com toda tranquilidade, porque vocês pensam muito semelhantes a nós nesse ponto. Então, veja só, o que é que diz a Confissão de Fé de Westminster, um documento do século XVII, a respeito do conhecimento que procede da Escritura. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a glória dele e para a salvação, fé e vida do homem, perceba isso, para a salvação, para a fé e para a vida do homem. Tudo que eu preciso, não é tudo que eu tenho curiosidade de saber, mas tudo aquilo que eu preciso saber. Ou é expressamente declarado na Escritura, qualquer um pode perceber isso, ou pode ser lógico e claramente deduzido dela. Por exemplo, a doutrina da Trindade não tem um único texto que você defenda a Trindade. Não tem nem a palavra Trindade na Escritura. Mas, pela teologia bíblica, você percebe que há um único Deus em 3 pessoas.
é um único ser de mesma essência, de mesma glória, de mesmo poder, que subsiste em 3 pessoas. E isso você faz por meio de uma lógica e clara dedução. Então, tudo que eu preciso saber a respeito da minha vida, eu tenho princípios na palavra. Portanto, quando eu vou avaliar biologia, eu avalio a partir dos princípios. Eu não estudo biologia na Bíblia, percebe? Mas eu avalio a partir do princípio da Escritura. Eu estudo qualquer ciência e ela tem um crivo. E o crivo é a palavra de Deus, porque esta é a verdade absoluta. Catecismo Maior de Westminster, agora tratando da responsabilidade dos superiores, aqui a interpretação do 5º mandamento: honra teu pai e tua mãe. Para nós, evangélicos de linha reformada, nós cremos que o 5º mandamento, quando fala honra teu pai e tua mãe, não traz a compreensão apenas a respeito dos pais que nos criaram, mas todas as autoridades constituídas por Deus são pais e mães. E ele explica, inclusive, porque eles devem cuidar com todo zelo e carinho dos seus inferiores. Então nós deveríamos olhar para os nossos governantes como pais e mães. Deveríamos olhar para os nossos pastores como pais e mães. Essa é a obrigação dos inferiores, e a obrigação dos superiores é tratá-los como se fossem filhos. Então, o Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 129, diz o seguinte: a pergunta é: o que se exige dos superiores para com os seus inferiores? Exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem. Preste atenção agora. Que os instruam, aconselhem e admoestem. É obrigação dos nossos pais, sejam governantes, sejam pastores ou os pais dentro de casa, instruírem os inferiores. Portanto, essa é uma obrigação de toda a comunidade. Mas, obviamente, parte daquele princípio da maior proximidade. Eu não vou colocar o maior peso na educação para aquele que está mais longe, que seria o Estado. Eu vou colocar mais peso na educação para aqueles pais que estão mais próximos, os que estão em casa. Então, este foi um dos motivos que me fizeram pensar que eu estaria sem opções em relação à minha filha. Eu precisava fazer algo para que ela não tivesse o mesmo resultado que tantas crianças têm tido no nosso país. Não era uma opção, era uma obrigação. E esta obrigação todos nós temos. Todos aqueles que decidem ser pais e mães devem instruir, aconselhar e admoestar. Portanto, quem primeiro tem a obrigação de educar são os pais. Ele continua aprovando, animando e recompensando os que fazem o bem e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo o que é necessário para a alma e o corpo. Então, os pais devem promover tudo o que é bom para a alma. Os pais têm a obrigação de zelar para que a família cultue e seja pastoreada em uma igreja fiel. Ele está cuidando da alma dos seus filhos. Eles têm a obrigação de fazer culto doméstico diário nas suas casas, porque eles precisam zelar pela alma dos seus filhos. Assim como eles têm toda a obrigação de cuidar da educação formal dos seus filhos. Isso é demonstrar amor pelos filhos. Então ele continua aqui: por um procedimento sério, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. A forma de preservarmos a nossa autoridade como pais e mães é instruindo, aconselhando e admoestando aqueles que são inferiores no que diz respeito à autoridade. Então nós temos um fundamento escriturístico no Antigo e no Novo Testamento. Nós temos provas confessionais, seja pelo Catecismo de Westminster, seja pela Confissão de Fé. E eu trouxe aqui alguns documentos da Igreja Presbiteriana que fazem parte de um compêndio chamado Manual de Culto.
E as duas perguntas que eu trouxe aqui são perguntas que são feitas no batismo infantil, mas que eu já soube que também são perguntas semelhantes feitas dentro de igrejas batistas na hora da apresentação das nossas crianças. Um compromisso que os pais fazem em cuidar dos seus filhos. Um desses compromissos é feito da seguinte maneira. O pastor pergunta para os pais: vocês prometem encaminhar os seus filhos nas santas veredas da cruz, servindo-lhes vocês mesmos de exemplo de piedade e envidar todos os esforços para livrá-los de más companhias e de maus exemplos, ensinar-lhes a adorar o Senhor com reverência e estimar como irmãos os demais membros da igreja? Vocês prometem? E os pais dizem: prometemos. Eu não sei quantos fazem as contas do que isso quer dizer. Porque eles estão prometendo, não diante de uma igreja simplesmente, não simplesmente diante do pastor, eles estão prometendo diante de Deus. Livrar os nossos filhos, inclusive, das más companhias. Era algo que me preocupava muito, porque eu prometi. E como é que eu ia colocar meus filhos em más companhias, pelo menos nas escolas que eu conheci lá em Campina Grande? Isso foi outro ponto que me fez pensar muito. Uma outra pergunta do manual de culto é a seguinte: prometem ensinar-lhe a ler para que leia por si mesmo a Santa Escritura, orar por ele e com ele, servir-lhe vocês mesmos de bom exemplo de piedade e religião, e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-lo na disciplina do Senhor? Vocês prometem? E eu disse: prometo. Eu prometo ensinar o meu filho a ler. E eu me lembrei que no Brasil, segundo dados oficiais do último anuário, 88% dos brasileiros são analfabetos funcionais. E eu tenho 88% de chance de estar no meio. E vocês também. Só 12% de nós brasileiros são considerados proficientes na nossa língua. E aí não se anime muito, dizer: eu estou nos 12. Porque estar nos 12 quer dizer o seguinte: você tem condição de ler um e-mail e produzir um e-mail. Você tem condição de ler um texto do estilo de reportagem de jornal e distinguir o que é a opinião do repórter ou do jornalista do que é o fato. Percebe que muitos jornalistas são maliciosos e colocam na manchete você tem algo e na notícia outra coisa. Na manchete é a opinião e lá embaixo tem o fato. A maioria do pessoal não lê e muitos que leem acham que confundem fato com opinião. Isso é ser analfabeto funcional. Você juntar as letrinhas e dizer bola, gato, casa, crianças de 3 anos também podem fazer o mesmo. Agora, compreender o que está sendo lido é outra coisa. E nós colocamos os nossos filhos na igreja, e seja no meio presbiteriano por meio do batismo, ou seja no meio batista, por meio da apresentação, nós dissemos diante do Senhor: eu vou cuidar dessa criança, vou orar com ela e por ela, para que ela leia as Escrituras. Vou envidar esforço para que ela leia as Escrituras e, lendo-as, conheçam o Senhor. Como não tremer e temer diante disso, irmãos? Todos esses documentos aqui foram produzidos pelos nossos pais na fé. Século XVI e XVII, esta era a produção da época. E são documentos tão bons, tão basiladores da igreja, que até hoje estão conosco. Graças a Deus por isso. Mas será que nós temos a mesma cosmovisão a respeito da educação que tinham os nossos pais? Será que não é justamente aí onde mora o nosso perigo de não conseguirmos ter os mesmos resultados que eles tinham? Então, qual era o conceito educacional para um reformado? Educação é o ato ou processo pelo qual uma pessoa chega a conhecer e a utilizar a verdade de Deus. Conhecer e a utilizar a verdade de Deus. Porque a verdade só tem um autor, é Deus. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Não é uma verdade, não é um caminho, uma verdade e uma vida. É a verdade. A única verdade que existe só procede do Senhor. Então, toda vez que há uma descoberta científica verdadeira, de onde procede essa descoberta científica? De Cristo. Como disse um grande primeiro-ministro da Holanda, cada centímetro quadrado da existência pertence a Cristo e ele clama, é meu. Tudo é de Cristo. Cada partícula da verdade é de Cristo. Então, irmãos, nós não devemos ter esse medo de acharmos que fulano ele não crê porque ele é muito estudado, ele estudou muito, ele é doutor, então por isso que ele não crê. É exatamente o contrário. As maiores mentes do mundo, da história da humanidade, criam, ou boa parte delas. Vejam a capacidade dos nossos pais na fé e como eles eram muito mais firmes na fé do que nós somos. Então, conhecer e utilizar a verdade é o processo da educação. Educação é aprender a pensar como Deus, tendo Ele como referência e ver as coisas como Ele as vê. Quando eu sou inteligente, quando eu sou um sujeito inteligente, não é quando eu tenho capacidade simplesmente de resolver problema. Porque até os brutos resolvem alguns problemas dentro da sua brutalidade. Mas eu sou de fato inteligente quando eu intelijo a realidade que está fora de mim. Quando eu olho para uma coisa e eu chamo aquela coisa segundo a sua essência. Eu olho para um banco e digo, isso é um banco de madeira. Eu olho para um homem e sei distinguir o que é homem e o que é mulher. Isto é inteligir algo que está fora de mim, que eu intelijo e processo de acordo com a realidade. E essa realidade procede do próprio Deus. Então negamos que a educação seja apenas o ato ou o processo de uma pessoa adquirir conhecimentos ou habilidades. Não é. Negamos também que a educação seja apenas aquela realizada em um ambiente formal e tradicional, as aulas. Então, quer dizer que antes de existir escola, não existia conhecimento. Escola é uma instituição muito importante da nossa sociedade. Eu sou diretor de uma escola, então por aí você tira se eu dou ou não importância à escola. Mas eu não posso defender que o conhecimento formal é particular à escola, que nós nos apropriamos deste poder de dar ou não conhecimento. O conhecimento existe independentemente de uma instituição. Então, a escola ela é um dos meios, um dos formatos para que você possa conhecer a verdade, mas não é o único. Negamos também que a educação seja realizada em ambiente formal, negamos que o homem, a sociedade ou o mundo exterior sejam fontes de conhecimento da verdade em si mesmas, porque toda a verdade procede de Deus. O que é que Lutero, por exemplo, pensava a respeito de educação? Lutero via claramente que a educação tinha importância fundamental para a sociedade, para a mudança da situação, do pensamento dos homens do século XVI. Lembra que Lutero era um monge católico romano que teve acesso aos livros. Preste muito atenção nisso. Os livros não eram de fácil acesso. Na providência de Deus, justamente no período da Reforma, no início do século XVI, surgiu algo chamado imprensa, que popularizou muito os livros, mas não como nós temos hoje. Facilitou muito que a Bíblia pudesse ser traduzida por Lutero. Em 3 meses ele conseguiu traduzir o Novo Testamento e colocar na mão do povo. Então ele tinha essa percepção de que eu preciso colocar o texto na mão das pessoas. Só que aí ele esbarrava numa segunda dificuldade. As pessoas não sabem ler. Então preciso fazer com que elas leiam. E aí vem a grande sacada de Lutero, que com toda boa intenção, teve bons resultados, mas também acabou desembocando num problema muito sério até hoje. O que Lutero pensou? Nós temos um Estado cristão, nós temos um povo que precisa aprender a ler, e eu estou traduzindo a Bíblia. Então ele procurou as autoridades da época para que pudessem oferecer uma educação que fosse gratuita, porque só quem tinha acesso à educação
Era o clero, os aristocratas e os filhos dos governantes. Todo o povo não tinha acesso. O analfabetismo era praticamente total. Então eles vão colocar a alfabetização como prioridade, vamos fazer com que essas pessoas estejam em sala de aula e é justamente aí onde se cria a chamada educação pública, obrigatória e de qualidade. Parece um lema da nossa época, né? Quem primeiro falou nisso foi Lutero. Só que era de qualidade de verdade. O que ele pensou foi isso. Se nós temos um Estado cristão que é como um pai, e o pai precisa admoestar os seus filhos, então coloquemos os filhos dos crentes para aprenderem a ler. E aí eles vão aprender a ler para ler a Bíblia, e lendo a Bíblia conhecerão cada vez mais a verdade. O problema é que, com o passar do tempo, os estados deixaram de ser cristãos. E aí surgiu na Prússia, né, um outro governante, só que de linha fascista, e disse, a ideia é boa. Agora nós vamos ter educação pública e obrigatória, e se é de qualidade, tanto faz. É justamente o que acontece hoje no Brasil. Você não tem o direito, por exemplo, de ensinar o seu filho em casa. Um problema seríssimo no nosso meio. Em todas as nações de tradição reformada, os pais têm o direito de escolherem se eles querem ensinar em casa ou se eles querem ensinar na escola, por meio de um professor. Aqui é praticamente impossível. O Instituto John Knox tem um trabalho de homeschooling com mais de 1.500 famílias no país e em mais 10 países do mundo. Mas a gente percebe como é muito mais difícil tratar com essas crianças do Brasil. E, ao mesmo tempo, como eles têm resultados fantásticos. Eu não estou colocando a culpa em Lutero, por favor. Lutero, nós devemos muito a ele. Só que faltou um pouco de sabedoria da parte dele em ter cuidado com o peso que se deu ao Estado. Foi importante, a Alemanha começou a ler a Escritura, muitos conheceram a verdade e passou-se a ter aquilo que a reforma tanto buscava, que era o acesso à Escritura e o livre exame da Escritura. O sola Escritura só é possível se houver exame da Escritura. Então, você colocar a Bíblia na mão dos crentes é extremamente importante. Por outro lado, começou a ter divergência. Por exemplo, a grande divergência que até hoje nos acompanha, que divide a igreja entre arminianos e calvinistas, surge do livre exame. Quando as pessoas passam a ter o exame, elas podem divergir na compreensão. Não deveriam, por outro lado, divergirem na interpretação. Porque nunca foi um lema da Reforma Protestante a livre interpretação da Escritura, mas o livre exame. Eu posso examinar, posso entender um texto e fazer algumas aplicações superficiais, mas aquilo que é doutrinário sempre foi balizado pelas confissões e os catecismos. Isso nos dá muita segurança numa igreja que tenha uma linha mais reformada e tradicional. Então, Lutero teve a sua importância, a importância de trazer a Escritura e de trazer a alfabetização como um princípio da reforma. Nessa época, né, um dos lemas de Lutero era: ao lado de cada igreja, uma escola. Ao lado de cada igreja, uma escola. Palavras dele, observem, a carta que ele escreveu aos conselheiros e prefeitos alemães. É realmente um pecado e uma vergonha que tenhamos de ser estimulados e incitados ao dever de educar nossas crianças e de considerar seus interesses mais sublimes, ao passo que a própria natureza dever-nos-ia e impelia a isso, e o exemplo dos brutos nos fornece variada instrução. Não há animal irracional que não cuide e instrua seu filhote no que deve saber. Exceção feita à avestruz, de quem diz Deus: ela, a fêmea avestruz, põe seus ovos na terra e os aquece na areia, e é dura para com seus filhotes, como se não fossem dela. E de que adiantaria se possuíssemos e realizássemos tudo mais e nos tornássemos santos perfeitos, se negligenciássemos aquilo porque essencialmente vivemos, a saber, cuidar dos nossos jovens? Em minha opinião, não há nenhuma outra ofensa visível
que aos olhos de Deus seja um fardo tão pesado para o mundo e mereça castigo tão duro quanto a negligência na educação das nossas crianças. Não há um fardo tão pesado e uma negligência tão profunda quanto essa. Pensando nisso, ele começa a estruturar a escola. Então, aquilo que vocês conhecem hoje como ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, foi pensado por Martinho Lutero. Ele que estruturou essa ideia. A ideia da escola pública e para todos, organizada em 3 grandes ciclos, fundamental, médio e superior, e voltada para o saber útil, nasce do projeto educacional de Lutero. A primeira universidade protestante, Universidade de Philipps, fundada em 1º de julho de 1527, foi criada pelo conde Philipp, conde de Hessen, por recomendação de Martinho Lutero. Só um detalhe, Lutero foi animado, foi introduzido na educação pelo seu professor. Obrigado, meu irmão. Vocês devem já ter ouvido falar de Philippe Melanchthon. Esse homem foi professor de Lutero e foi ele que, dentro da academia, lembra que eu falei que a reforma não é uma reforma apenas teológica, mas é uma reforma acadêmica. Foi dentro da academia que Lutero foi convencido de que havia algo muito sério na educação. E, posteriormente, ele acaba fundando ou ajudando a fundar a primeira universidade protestante, em 1527. Se você lembrar que a reforma começa em 1517, então foram 10 anos das 95 teses a primeira faculdade. Então, muito pouco tempo. Eu queria fazer também aqui uma menção honrosa àquele que nós carregamos no nome do nosso instituto, né? O reverendo John Knox. John Knox era um pastor que é considerado o pai do presbiterianismo na Escócia e um grande educador. Então, o pensamento de John Knox na Escócia, ele tinha um probleminha com a rainha, né? Porque ele orava todos os dias dizendo: Senhor, dá-me a Escócia. E a rainha morria de medo dessa oração. Ela chega a dizer: poucas coisas me dão tanto medo quanto a oração de John Knox. Porque Deus escuta a oração dele. Então você tem um homem destemido, um pastor fiel, que passa a promover a educação também na Escócia. Então, em 1689, é criada a Sociedade para a Promoção do Conhecimento Cristão. Então, você já tem na Alemanha, Lutero, na Escócia, John Knox, e a providência de Deus vai tomando, assim, a Europa. E aí vem aquele, talvez, depois de Lutero, mais conhecido, João Calvino, que elabora o que eu poderia dizer que, na época, foi a maior escola, tanto do ponto de vista teológico, quanto do ponto de vista pedagógico, de que se tem notícia no século XVI, a chamada Academia de Genebra. Eu tive a oportunidade de ler o Estatuto da Academia de Genebra, é uma coisa simplesmente fantástica. Se vocês puderem ter acesso depois, leiam, vale muito a pena. Lutero, em 1559, já estava pensando nisso, lembre, 1517, Calvino, perdão. Em 1517, Lutero está fixando as 95 teses. Calvino ainda era um jovem. Calvino é um reformador de segunda geração, Lutero de primeira. Então, quando Lutero está perdendo força, Calvino está crescendo. E aí, 4 ou 5 anos antes da morte de Calvino, ele consegue trazer à tona, né, inaugurar a Academia de Genebra, que formava crianças e formava também pastores. Então, Ronald Wallace, no texto Calvino, Genebra e a Reforma, diz o seguinte: depois de ser bem-sucedido em assegurar um lugar de destaque para a palavra de Deus dentro da cidade, Calvino dirigiu sua atenção para a fundação de universidade. Ele não fez isso antes, por um motivo óbvio. Você tem que reformar uma igreja. Como é que você vai plantar uma escola? A escola é fruto da maturidade de uma igreja. Não é fruto de uma confusão. Ninguém pensa em escola quando a igreja está dividida.
Vocês só estão me chamando aqui para falar sobre o assunto, porque claramente essa é uma igreja madura. Então vocês têm condições de pensar no assunto. Enquanto todas as questões teológicas não haviam sido resolvidas, Calvino nem pensou nisso. Agora, tendo pacificado a igreja estando amadurecida na fé, agora nós vamos dar os próximos passos. A gente vai fazer o reino de Deus avançar. Primeiro nós fazemos o reino de Deus ter paz, depois de toda a confusão da reforma, e depois a gente passa a avançar. Então, somente em 1557, quando a maioria das controvérsias com os oponentes terminou, que eles começaram realmente a agir positivamente em relação à educação. Qual foi o trabalho de Calvino com a Academia de Genebra? Lembro que, na época, só quem tinha acesso à educação eram os filhos o clero, os filhos dos nobres e os filhos dos governantes. Todo o resto não tinha acesso à educação. Então, na Academia de Genebra, ele consegue deixar a educação cada vez menos elitista. Então, ele abre vagas para que todos tenham acesso a uma boa educação. Ao lado da Catedral de São Pedro, da Igreja de São Pedro, que era onde ele pregava, lá em Genebra. Então, ele segue os níveis de Lutero e ele divide a escola em duas partes. A escola privada, que ela é privada não porque é privada, como a gente pensa hoje, mas era a escola dos jovens, desde o ensino infantil até o ensino médio. Era chamada escola privada. E a escola pública, que era a formação dos ministros. Quem ficava à frente da escola pública era Teodoro Beza, um grande reformador da igreja. Quais são, então, os resultados, por exemplo, desta academia? A primeira vez que desembarcou uma missão protestante no Brasil foi enviada por João Calvino. Se você quiser ver isso de perto, né, pelo menos rememorar isso de perto, vá no Rio de Janeiro. Lá existe um memorial sobre os huguenotes que chegaram na Baía de Guanabara. 1530. Primeira leva, depois 1560, perdão. Eles chegam ao nosso país. Veja a importância. Você começa educando os filhos e você vai com eles até a idade adulta. Dali saem juízes, saem médicos e saem pastores. O que é que se estudava na Academia de Genebra? Vigílio, Cícero, Ovídio, Homero. Os estudos humanísticos eles eram incentivados, mas eram dirigidos de um modo a que servissem à compreensão da palavra de Deus. Então você não lê vigílio por vigílio. Você lê vigílio à luz de Cristo. Você lê Ovídio à luz de Cristo. Lá no Knox Kids, que é o braço infantil do Instituto John Knox, as nossas crianças, aos 5 anos, elas estão lendo Luís Camões, a epopeia mais alta da nossa língua, mas eles não leem à luz do catolicismo romano. Eles leem à luz da nossa fé, à luz de Cristo. Eles têm contato com outros textos clássicos. Por exemplo, aquela tradução de Bocage de Ovídio, que foi feita por Bocage, eles têm acesso a metamorfoses, mas à luz de Cristo. Crianças muito novas, que assim que são alfabetizadas, não vão ler textinhos bobos, eles vão ler textos clássicos, porque a gente está tentando nivelar por cima. E aí, quando você nivela a educação por cima, tudo que vem abaixo fica mais fácil. O contrário é o que tem sido feito na educação brasileira. Você nivela a criança até a adolescência por baixo, só texto muito fraco. E aí, quando chega na hora do Enem, do vestibular, seja lá o nome que se der na época, a criança vai ter dificuldade. É claro, porque ele foi exposto só a textos muito baixos. Por outro lado, se ele passar a vida inteira com Camões e Ovídio, qualquer coisa que se der lá adiante vai ser muito tranquilo. Então, era isso que os nossos reformadores faziam e é isso que nós estamos repetindo. Ninguém está inventando a roda. É exatamente o que sempre foi feito e sempre deu certo. Por isso que é clássico, né? Então, o que é que Calvino falava sobre as ciências? Livro 4, Institutos da Religião Cristã.
quão ricamente merecedoras de honra, palavras de Calvino, são as humanidades e as ciências, as quais refinam o homem de maneira a dar a ele a dignidade da verdadeira humanidade. O que nos torna mais humanos é um apreço, uma honra pela verdadeira ciência. Porque o que é ser humano? Nós vamos ver amanhã uma perspectiva antropológica da educação. Educa-se o homem conforme concebe-se o homem. Então, o que é o ser humano? Eu vou só dar uma palhinha. O ser humano é formado de corpo e alma. Tudo que nos foi exposto, que considere corpo e alma, é válido. Mas todo conhecimento meramente material esquece a outra parte de quem nós somos. E todo conhecimento que prima por ser meramente espiritual e despreza o corpo, também não considera quem nós somos. Então, a verdadeira humanidade é tratar o homem como ele é, corpo e alma. Os grandes textos clássicos não desprezam a alma e também não desprezam o corpo. Eles trabalham para que toda a potencialidade do homem seja desenvolvida. Então, nós nos tornamos mais humanos à medida que nós nos tornamos mais inteligentes. E nós nos tornamos mais animalescos à medida que nós emburrecemos. Você perceba como uma pessoa mal educada, não no sentido só de etiqueta, mas no sentido mais abrangente da palavra, como elas são semelhantes aos brutos, aos animais. E como uma pessoa bem educada, você consegue ver imagem e semelhança do Criador. Porque eles estão mais próximos daquilo que o Senhor deseja de nós. Qual era também a perspectiva que os reformadores tinham a respeito dos professores? Na minha família, nós temos muitos professores. Como pastor, eu sou professor também. Então, eu tenho muito zelo para falar dos professores, que são homens e mulheres extremamente dedicados, têm muitos desafios diários, mas que precisam ouvir também aquilo que é o pensamento ideal a respeito do professor. Os professores eram advertidos que não fizessem investidas contra os autores que estão expondo. Ou seja, não faça proselitismo. Não é escola sem partido, meu irmão, não é isso. Mas é não fazer investida contra o autor, não ficar militando uma tese e desmerecendo outra. Apresente-as. Deixa a verdade ser descoberta. Apresente a verdade. Confronte. Não simplesmente o texto, não, esse texto é que você não pode ler. Não. Deixa o jovem ter acesso à leitura. Mas essas leituras vão ser feitas à luz de Cristo. E eles não vão se perder. Então, o caráter do professor era um caráter de alguém que estava expondo a verdade, não tem medo de expor a verdade. Ele faz isso às claras. Mas que se aplique em explicar o sentido da matéria de maneira fiel. Basta ser fiel, não precisa ter medo de que, lendo Cícero, nossos filhos se desviarão. Lendo Homero, nossos filhos se desviarão. Eles vão aprender filosofia grega e vão deixar o cristianismo. Não vão. Se deixarem, não foi por conta disso. Seja fiel e exponha. O diretor deve ter um espírito debonair, cortês, não demonstrando uma atitude rude ou amarga, de maneira que sua vida como um todo possa dar aos estudantes um bom exemplo. Então, a figura do professor, na educação clássica se diz o seguinte: o professor, ele ensina a pensar e a agir. Não é só pensar. Se ele ensina a agir, então o modo como ele age diz muito, ensina. Os autores clássicos diziam que o professor ensina por existir. O fato do professor existir ensina. Há cerca de 3 anos, já contei essa história mais de uma vez, mas é muito interessante, eu acho que vale a pena repetir, até porque vocês não ouviram. Há cerca de 3, 4 anos, eu precisei fazer uma visita a uma família da nossa igreja que tinha 5 filhos e um filho do meio estava começando a dizer que não queria ir mais para a igreja, que a fé dele já não era mais a mesma. Então fui lá visitá-los, família muito humilde, muito pobre,
e um pai muito dedicado, um dos filhos autista, eles recebiam ajuda diaconal da igreja, e o pai estava arrasado. E eu comecei a conversar com aquele jovem de entre 11 e 12 anos, e ele disse: pastor, eu não creio mais. Eu disse: mas você não crê por quê? Ele fez: porque eu escutei o outro lado. Quer dizer, até ali ele achava que ele estava sendo ludibriado. Ele só escutava um lado e tinha outro lado da verdade que ele nunca ouviu falar. Aí eu falei assim: e você ouviu esse outro lado de quem? Aí ele disse: é o meu professor de ciências, ele está me ensinando, ele começou a me questionar algumas coisas, e eu vi que ele tem razão. E daí em diante existiam duas formas, né? Tentar demovê-lo por meio de uma explicação racional, escriturística, ou outro caminho que eu escolhi, tentar fazê-lo pensar. Eu disse: me diz uma coisa. Esse teu professor, ele é um homem que tem uma família estruturada, bem casado, cuida dos filhos e também te ensina? Aí ele disse: não, pastor, é um doido. Aí disse: quem está dizendo é você, não sou eu. Né? Foi ele que falou. O cara metido com drogas, deixou a mulher, aliás, a mulher deixou ele, não quer nem saber dos filhos. Ele disse: então tu me tirou de casa para dizer que teu pai, trabalhador, honesto, cristão, que te dá bom exemplo, que sai de casa de manhã cedo, volta tarde da noite para te sustentar, tu vai abandonar o ensino dele para ouvir um drogado que não toma conta nem dos filhos, rapaz? É isso que tu quer para a tua vida? É esse ensino que você quer? Porque o nosso ensino, irmãos, fica de pé ou cai à medida de como nós vivemos. É ou não? Quem suportaria ter um pastor que prega muitíssimo bem e ter uma vida arrasada por trás? Ninguém quer. E por que nós queremos professores assim? Nós devemos ter cuidado com os professores dos nossos filhos. Não é ter medo, nem ter um preconceito com os professores. Existem muitos, mas muitos professores que são pessoas muito decentes, honestas, cordiais, que militam na causa da educação. Mas a figura do professor é algo extremamente importante. Não é só o que ele ensina, mas o que ele é. Então, se eu tenho o maior zelo do mundo no domingo, eu trago o meu filho para uma igreja séria, porque eu sei quem é o pastor, eu sei que o pastor ele cuida da esposa, cuida dos filhos, ele tem uma vida digna, aquela igreja é uma igreja que prega a palavra de Deus. Então, eu me cerco de todos os cuidados no domingo. Aí, na segunda-feira, eu pego esta mesma criança, coloco o uniforme dela e levo ela para a primeira escola que eu vi, mais perto da minha casa para não dar trabalho, nas mãos de alguém que eu não sei nem quem é. Eu não vou nem fazer juízo de valor, mas eu não sei quem é. Como é que eu confio? Sabe por que nós confiamos? Porque nós confiamos em uma palavra chamada escola. Escola virou muito mais um sentimento do que uma realidade. Está na escola, então tá seguro. Nem está mais, né? Nem está mais. Então, o que nós devemos, em primeiro lugar, pensar nesses dias, irmãos, será que é seguro mesmo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou seguindo este mesmo caminho dos nossos pais na fé? Quem são os professores dos meus filhos? Vá para casa pensar nisso. Quem são? Você conhece? Eles passam 4 horas por dia, 5 dias por semana, 15 anos da vida do seu filho. Tudo que der, de bom ou de ruim, eles têm uma parcela de culpa. E vocês têm uma parcela de culpa por permitirem que isso aconteça. Educação se mede por resultados, né? Então, quais são os resultados da Academia de Genebra? Em 1559, no ano da inauguração, 280 alunos matriculados em 7 séries, 162 no seminário. 1564, a escola já tinha 1.200 alunos. E veja só, Genebra não era São Paulo, não. As cidades eram muito menores.
Você colocar 1.200 alunos numa escola naquela época, 300 alunos no seminário. 4, 5 anos depois, Calvino morreu. Mas ele deixou esse legado. As missões no Brasil chegaram porque Deus usou esse homem para formar uma escola e um seminário. Ele passou a ser considerado pela enciclopédia inglesa como um dos nomes mais influentes na sociedade ocidental. Pastor de igreja. O que é que nós vamos deixar, irmãos, como legado para o reino de Deus? 88% analfabetos? Começando com os da nossa casa? Então nós precisamos investir em educação. E eu não estou falando só em recurso, mas em recurso também. Calvino levantou recursos na própria comunidade cristã, principalmente dos expatriados, né, que vinha de fora, fugido da perseguição, ia lá e bancava a escola. Como nós começamos lá em Campina Grande? 4 pais dividiram as despesas, contratamos um professor que era presbítero de uma igreja lá em Vitória do Espírito Santo, amigo meu particular, e era professor de carreira, montamos um currículo e ele passou a dar aula segundo o currículo que nós montamos. Sabe como é que a Universidade de Harvard começou? Exatamente assim. Harvard foi quem doou o espaço onde a universidade passou a funcionar. E os pais de herança puritana que estavam chegando aos Estados Unidos formaram uma escola que depois veio a ser a tão cobiçada Universidade de Harvard, que tinha um versículo bíblico como base daquilo que eles ensinavam. Então, quem Deus usa? Deus usa pastores simples, pais de família, mães de família, para fazer coisas grandiosas. Só que para isso, irmãos, nós precisamos arregaçar as nossas mangas. Não só Harvard, mas Universidade de Yale, 1640, Universidade Protestante. Harvard, 1643. Universidade de Princeton, 1746. Universidade Livre de Amsterdã, 1881. Todas foram fundadas pela Reforma Protestante. E por que eles enfatizavam tanto em linguagem? Porque eles precisavam aprender a ler para ler a Escritura. E lendo a Escritura, eles aprendiam o que é a verdade para a vida. E tudo que eles liam depois disso era a luz da Escritura. Daí se forma um continente cristão, majoritariamente cristão, rico, próspero e educado. Agora, olhe para todas as outras nações que não têm uma herança reformada e vejam qual é o legado que eles têm. Veja o que nós somos na América Latina e o que é a Europa. Países como Escócia, Suíça, Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, na América. Agora compara México, Brasil, Venezuela, que tem uma matriz religiosa, mas romana. De onde vem isso, irmãos? Isso vem da nossa fé, não tenha dúvida. Então, nossa igreja ela reconhece a responsabilidade dos pais na educação dos filhos. Colocar as nossas crianças na segunda-feira com pessoas e materiais que não são cristãos é colocar os nossos filhos em julgo desigual. É quebrar os votos que fizemos no dia em que trouxemos eles para apresentarmos diante do Senhor. O analfabetismo, irmãos, ouçam bem isso, é um grande empecilho para a expansão do reino de Deus. Nós somos a religião do livro. Na verdade, 66 livros, né? Como é que a religião do livro permite que alguém seja analfabeto? Por isso, onde a reforma chegava, acabava o analfabetismo. Como é que nós estamos no Brasil há tanto tempo e ainda existem analfabetos? Responsabilidade nossa. Não é do Estado. Se nós cremos que isso aqui é verdade,
a responsabilidade é minha e sua. Não é também só dos pastores. É de todos nós. E aí a gente se pergunta por que a igreja perdeu a relevância nos debates públicos. Porque nós entregamos a educação das crianças na mão dos ímpios. Entregamos de mão beijada. E aí fomos militar na política, nada contra. Militar na política e nos fecharmos no nosso gueto e dizer aqui ninguém entra. E eles entraram. Quantas pessoas dentro da igreja hoje pensam como os ímpios querem que a gente pense? Casam como os ímpios querem que a gente case. Se separam como os ímpios querem que a gente se separe. Criam os filhos como os ímpios querem que a gente crie os filhos. Por quê? Porque eles foram muito mais sábeis do que nós, nesse ponto. E Cristo disse, sejam simples como as pombas, prudentes como as serpentes. Nós estamos precisando ser mais prudentes, irmãos, e voltarmos às nossas raízes, porque a reforma trouxe educação e salvação para o mundo. Que Deus nos dê o privilégio, irmãos, de sabermos que a educação não salva, quem salva é Cristo. Mas tendo sido salvos por Cristo, nós precisamos educar os nossos filhos para que eles não se desviem do caminho. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, damos graças a Ti, ó Pai, pela bênção de estarmos reunidos essa noite, para meditarmos e nos lembrarmos de tudo o que o Senhor fez ao longo da história da igreja, para o bem do Teu povo. Levanta nessa cidade, Senhor Deus, homens e mulheres, ávidos por dar aquilo que há de melhor para os seus filhos. Honrar as palavras que foram ditas aqui no dia da apresentação. Para que nós, Senhor Deus, quando chegarmos diante do Senhor, não sejamos cobrados por algo que até os animais sabem, que é instruir, a necessidade de instruir os nossos filhos. Abençoa-nos, Senhor Deus. Abre os céus, nos dando recursos. Nos dá também sabedoria, comprometimento. Dá, Senhor Deus, a liderança desta e de outras igrejas, a força necessária para liderar um trabalho educacional nessa cidade. E que o Senhor seja glorificado em tudo isso. E as nossas crianças tenham os benefícios que nós mesmos não tivemos. E pela Tua graça estamos aqui. Não deixe que elas tenham o mesmo caminho que nós tivemos, Senhor Deus. Mas que a caminhada delas seja mais leve. E isso depende muito do nosso comprometimento. Damos graças ao Senhor por tudo, em Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.